Vivendo na Palavra. Hoje, sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Leia Lucas capítulo 8, versículos 49 ao 56. A ressurreição da filha de Jairo. Esta passagem contém uma das 3 ocasiões nas quais o Espírito Santo achou conveniente registrar o ato de nosso Senhor Jesus em trazer de volta à vida uma pessoa morta. As 2 outras ocasiões são a ressurreição de Lázaro e a do filho da viúva de Naim. Sem dúvida, queridos irmãos e queridas irmãs, nosso Senhor ressuscitou outros além desses 3. Mas estes casos foram especialmente descritos como exemplos do seu infinito poder, o de uma jovem que havia dado seu último suspiro, o de um jovem que estava sendo levado para sepultamento e o de um morto que há 4 dias estava no sepulcro. Em todos estes casos, vemos que a vida foi imediatamente restaurada mediante uma ordem de Cristo. Primeiro, chamo a sua atenção nesta passagem que ela nos mostra quão universal é o domínio da morte sobre os filhos dos homens. Nós a vemos chegando à casa de um homem rico e num golpe tirar-lhe um ente querido. Veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. Queridos irmãos e queridas irmãs, notícias como estas constituem o cálice amargo que temos de beber neste mundo. Nenhuma outra coisa fere tanto o coração de uma pessoa quanto a morte e o sepultamento de um ente querido. Quantos não perderam pessoas amadas pela Covid-19? Quantas não estão enlutadas, estão tristes? Como é amargo este sofrimento. Meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, poucas aflições nos causam tanta dor e tristeza quanto a partida de um filho único. A morte é realmente um inimigo cruel, não faz distinção em seus ataques, alcança a mansão do rico, alcança o casebre do pobre. Não poupa os jovens, os fortes, os bonitos, assim como não poupa os mais velhos, os enfermos e os de idade bastante avançada. Nem todo o ouro do mundo, nem toda a habilidade dos médicos podem fazer a morte retirar sua mão de nosso corpo no dia do seu poder. Quando chega a hora determinada e Deus permite que a morte lance seu aguilhão, nossos relacionamentos humanos se desfazem e nossos queridos têm de ser levados e sepultados longe de nós. Estes são pensamentos melancólicos e poucos gostam de ouvi-los. O assunto da morte é um assunto que as pessoas evitam e sobre o qual recusam meditar. O homem pensa que todos os demais são mortais, exceto ele mesmo. Mas por que devemos lidar com essa grande realidade desta maneira? Por que não encaramos face a face o assunto da morte física, a fim de que, ao chegar a nossa vez, estejamos preparados para ela? A morte virá à nossa casa, quer desejemos, quer não. Levará cada um de nós, apesar de não gostarmos de ouvir a respeito dela. Com certeza, estar preparado para este grande dia faz parte da vida de um homem sábio. Existe razão para não nos prepararmos? Porque existe alguém que pode nos livrar do temor da morte. Hebreus 2,15. Cristo venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna e ainda que morra, viverá. João 6, 47 e João 11, 25.
Creiamos, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, no Senhor Jesus. E quando ela lançar seu aguilhão, diremos, juntamente com o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que Deus abençoe o seu final de semana. E a você que perdeu o seu ente querido, meus sentimentos, meus pêsames, e estou orando por você, em nome de Jesus. Amém. Parecia ser o fim, parecia não ter mais solução. Quando aquele servo chegou e a má notícia entregou, sua fé se abalou. Disse o servo a Jairo: não incomode o mestre, pois tua filha adoecida agora morreu. Mas o mestre se aproximou e a Jairo ele falou: não temas, apenas creia. Então aconteceu. O mestre entrou em sua casa e sua filha ele reviveu.